Olá, caro concurseiro, seja bem-vindo ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu me chamo Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. Neste momento, nós iremos iniciar a nossa primeira aula sobre a Lei Orgânica do município de Anápolis, no estado de Goiás. Essas aulas sobre a lei orgânica do município é voltado para o concurso da Câmara Municipal, que está aberto para a Câmara Municipal de Anápolis. Mas antes de iniciarmos as nossas aulas, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigos. Sem mais delongas, vamos iniciar o estudo desta lei orgânica. Como vocês podem ver aí na telinha, antes de adentrarmos ao estudo, nós temos aí esse texto inicial, que na maioria das leis orgânicas aparecem, mas de antemão eu aviso que esse texto ele não tem nenhuma relevância para a prova, tá certo? Então, esse texto serve apenas para introduzir e em algumas leis é tido como um preâmbulo, né, que é um texto introdutório ao texto da lei. Mas a gente vai passar ele e vamos ao estudo do título 1, que são as disposições preliminares. Tratando sobre o município, o artigo 1º da lei orgânica diz o seguinte: o município de Anápolis é uma unidade do território do estado de Goiás, com personalidade jurídica de direito público interno e integrante da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. É dotado de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira e reger-se-á pelas Constituições Federal, Estadual e por esta lei orgânica. Então, este é o artigo 1º da lei orgânica e aqui nós podemos já observar duas informações importantíssimas que eu vou grifar para vocês entenderem. Primeiro, trata-se da natureza jurídica do município. Quando a lei diz que o município ele é dotado, né, ou ele possui, né, uma unidade com personalidade jurídica de direito público interno, isso aqui trata da natureza jurídica. Eu vou colocar aqui para facilitar: natureza jurídica do município, tá certo? Quando ele diz aqui dotado de autonomia, então trata-se da autonomia ou das formas de autonomia do município. Então, essas são duas informações básicas que você deve gravar quando você lê esse artigo 1º. Primeiro, a natureza jurídica do município e segundo, a autonomia. No tocante à natureza jurídica do município, nós podemos ver que o município vai ser uma pessoa jurídica de direito público interno, tá certo? Então, para tentar resumir aqui o que significa isso, né, para o direito, porque a gente precisa, de certa forma, adentrar no campo jurídico para tentar explicar essa expressão que é pessoa jurídica de direito público interno. Então, por que uma pessoa? Porque é um sujeito que vai ter direitos e ao mesmo tempo vai ter obrigações, tá certo? Então, isso é que dá a ideia de pessoas. Jurídica, porque é uma pessoa que é reconhecida pelo ordenamento jurídico e ao contrário de uma pessoa física, né? Então, no caso, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma empresa ou pode ser uma entidade, um órgão, como no caso do município. Direito público, porque existem alguns ramos, né, do direito, sendo ele
eles, direito público e o direito privado. O direito público rege relações públicas e essas relações públicas, por consequência, é regida por normas de caráter público, tá certo? Pessoas de direito privado são aquelas pessoas, aqueles órgãos, né, de direito privado, são aqueles órgãos que são regidos por normas de direito privado. Então, um exemplo disso é o Código Civil, que é um exemplo de uma norma de direito privado, que rege relações privadas entre civis, né? Eu sempre cito o contrato, um contrato de aluguel, por exemplo, de locação, aliás, que a gente costuma chamar de aluguel, né? De casa, de imóvel, mas o nome correto é contrato de locação. Então eu sempre cito ele como exemplo porque a gente vai ver ali duas pessoas, que é o locador e o locatário, e essas duas pessoas elas vão ter ali vão entrar em comum acordo, né? Uma vai ter a vontade de morar e a outra vai ter a vontade de locar aquele imóvel, né? E em troca disso se dá, o locador dá o imóvel e o direito de morar, né? E o locatário paga o que a gente chama de aluguel, que é o valor pela locação. Então veja, são duas pessoas com a mesma em pé de igualdade. O que não ocorre quando numa relação de direito público, quando na maioria das vezes o ente público a vontade do ente público vai estar acima da vontade do ente privado, tá certo? Então, isso é um exemplo de direito privado, direito público, direito privado, regido por normas de direito privado, onde se dá numa relação privada. E direito público pode ser regido uma relação onde, de um lado, tem uma pessoa pública e outra pública também, ou uma pessoa pública e outra privada, sendo que a vontade pública sempre vai estar acima da privada, ok? Muito bem, então, o município é uma pessoa jurídica de direito público. Por quê? Porque ele é regido por normas de direito público. Agora, por que direito público interno? Isso aí é bem fácil, porque está dentro do território nacional. Se fosse fora do território nacional, seria uma pessoa jurídica de direito público externo, tá certo? Que seria um órgão, uma entidade estrangeira. Então, nesse caso, é interno. Então, explicado essa parte aí, né, que eu tentei ser bem breve, né, para não passar a ideia que estamos aqui enrolando, né? Então, para ser bem breve só nisso aí, porque se realmente for explicar, vai tomar bastante tempo. Então, passada essa ideia, temos ainda a outra parte aqui, que é a autonomia. A autonomia, ela se divide aqui em 3 tipos, né? Aliás, 4 tipos: política, legislativa, administrativa e financeira, certo? Então, quais são as autonomias do município? Autonomia política, né? Autonomia política é um termo amplo, porque pode abranger várias características como formas de atuação do município naquilo que ele entende como importante para a sua política, tá certo? Para a sua atuação, para a aplicação das suas metas, dos seus programas de governo dentro do município, do território do município. Então, autonomia política é ele não depender de outro ente, no caso do Estado, de Goiás, por exemplo, ou da União, para poder exercer seus programas de governo, né? Então, isso pode ser entendido como autonomia política. Já a autonomia legislativa, o próprio nome já diz, legislar. Então, a autonomia legislativa vai ser legislar sobre assuntos de interesses locais, que a gente vai ver mais na frente quando se tratar das competências privativas do município. Uma delas, eu acredito que a primeira, sempre é tratar de assuntos de interesse local. Então, legislar sobre esses assuntos
é uma competência, é uma autonomia, aliás, do município e que não compete nem ao Estado nem à União, certo? Autonomia, terceiro lugar, administrativa, fala da organização. Quando você vê administrativa, se trata da organização do município. O município vai poder organizar seu funcionamento, sua forma de atuação, seu quadro de pessoal, por exemplo, os funcionários, né? Então, estabelecer concursos, admitir e demitir também pessoal, contratar pessoal, e fazer a sua organização, criar secretarias, criar órgãos, né? Políticas, etc. Então, trata de organização. Inclusive, a lei orgânica é um instrumento, né, que serve para organizar o município, que você vai ver no decorrer da leitura do estudo dessa lei, que nós vamos ter aí várias características do município que são disciplinadas nessa lei, ok? Por último, temos a autonomia financeira. A autonomia financeira diz respeito à questão do orçamento, aliás, do município, onde o município, de forma autônoma, vai organizar o seu próprio orçamento. E o orçamento diz respeito, principalmente, às despesas, que são os gastos do município, quanto às receitas, que são as arrecadações do município, certo? Inclusive em relação a impostos também, né, municipais, porque, como se sabe, existem impostos federais, impostos estaduais, mas existem também os impostos municipais, que também vai ser visto mais na frente na parte de competências. Então, no tocante ao orçamento, a lei orgânica também traz, em um capítulo separado, acredito, lá no finalzinho da lei orgânica, sempre traz, tratando especificamente das finanças ou do orçamento do município. Então, a gente pode ver a previsão de lei orçamentária anual, que é a LOA, né, municipal, a lei de diretrizes orçamentárias e também o plano plurianual, tá certo? Então, tudo isso diz respeito à autonomia financeira do município. E essa autonomia, né, ela está aí para mostrar que o município ele não depende unicamente. É claro que existem repasses que vêm tanto da União quanto dos estados, tá certo? Do estado de Goiás, no caso. Mas esse repasse, ele não digamos assim, não é a parte predominante que sustenta o município, certo? Então, o município, ele se sustenta, né? Pelo menos essa é a ideia, que ele deve se sustentar de forma autônoma, né? Na maioria das suas finanças. Muito bem, então, terminamos aí o artigo 1º, certo, gente? Então, é importante a gente explicar de forma detalhada, né, cada ponto desse aí, para você entender, né? Que a aula aqui é para tentar explicar o máximo possível e não somente ler a lei, tá certo? Se for para ler, só ler a lei, isso aí você próprio pode fazer, né? Então, estamos aqui para tentar explicar. Artigo 2º traz um assunto facílimo, que é símbolos do município, né? Símbolos do município de Anápolis, que é bem fácil, não tem como errar, mas preste bem atenção para não errar, tá certo? Bandeira, o hino, ok? Em primeiro lugar, temos a bandeira e o hino, mas pode ser que exista, né, outros símbolos estabelecidos em lei. Algumas leis orgânicas trazem a bandeira, o hino e o brasão, né? Mas como aqui não está previsto, então vamos ficar com a bandeira e o hino, ok? Artigo 3º traz o dia, a data magna municipal, né? Geralmente é a data em que foi fundado o município.
Também é importante você decorar, tá certo? Isso aí eu tenho que aprender realmente aí é decorar essa data que é 31 de julho. Professor, pode ser objeto de questão, pode ser de objeto de prova, né? Questão de prova? Pode sim. A banca pode cobrar a data magna do município. Por mais que seja uma coisa que não pareça ser tão relevante, mas é um dado importante do município, né? A data magna do município. Então, grave esta informação. Artigo 4º, vamos trazer os poderes, né, do município. E aqui nós temos que eles devem ser independentes e harmônicos entre si, ou seja, um não depende do outro, né, para exercer suas funções, mas ao mesmo tempo um não deve impedir, veja como é essa frase, né, essa expressão, independente e harmônico. Um não depende do outro, mas ao mesmo tempo um não deve impedir que o outro exerça as suas competências, ok? A não ser que haja uma previsão para determinada situação ele impedir, mas não de forma absoluta. E ao mesmo tempo também, isso é bem paradoxo, porque ao mesmo tempo que eles devem ser independentes, um deve controlar o outro. Então nós vamos ter como poderes do município, nós vamos ter o poder legislativo e o poder executivo. O legislativo, claro, exercido pela Câmara Municipal e o executivo exercido pelo prefeito, ok? Observe que aí não tem poder judiciário, tá certo? Então, não tem poder judiciário. Não tem poder judiciário, tá certo? Poder judiciário não existe no âmbito municipal, embora ele atue em vários municípios, né, com os fóruns, com as varas existentes, mas não existe essa classificação de poder judiciário municipal. Então preste atenção para não, caso caia uma questão assim, como eu já vi, você não marcar que tem o poder judiciário. Parágrafo único do artigo 4º, nós vamos ter aqui que, ressalvadas as exceções previstas nesta lei, é vedado a quaisquer dos poderes delegarem atribuições e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro, tá certo? Então, basicamente o que eu já expliquei, né? É vedado delegar atribuição. Ou seja, o que é delegar atribuição? É eu passar a atribuição, por exemplo, poder legislativo, né, para outro poder, no caso, o poder judiciário, legislar. Isso se chama no direito de função atípica. Função atípica, que é quando o poder ele exerce a função de outro poder, tá certo? Então, a função típica do poder legislativo é o quê? Criar leis, legislar. A função típica do poder judiciário é o quê? É julgar. E a do executivo, executar. Só que, em determinadas situações, o poder legislativo, por exemplo, vai julgar, como em algumas infrações, né, que a gente vai ver mais na frente, acredito que trazidas aqui ou no regimento interno da Câmara. Então ele vai julgar o prefeito, o presidente da Câmara e os vereadores. Aliás, o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores. A própria Câmara vai julgar. Então é como se estivesse exercendo a função do poder judiciário. Em outras situações, o poder legislativo também vai executar, né? Em caso de ausência, por exemplo, do prefeito, então quem é que vai assumir? O prefeito e vice-prefeito, né? Após o vice-prefeito, quem assume geralmente é o presidente da Câmara Municipal. Então, é um vereador que vai estar exercendo a função do poder executivo, tá certo? Então, é vedado delegar.
mas, nesse caso, pode existir situações da lei em que ele pode exercer a função, que aí vai ser função atípica. Quem for investido na função de um deles, aí não poderá exercer a de outro. Muito bem. Artigo 5º diz que a sede do município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. Ok? Isso aí não tem muito o que falar. Então, vamos agora para o artigo 6º da divisão administrativa. Artigo 6º diz o seguinte: a lei municipal disporá sobre a criação, organização, supressão e fusão de distritos com finalidade administrativa, observando o estabelecido na Constituição Federal e Constituição Estadual, atendendo aos seguintes requisitos. Então, este artigo 6º, ele trata dessas 4 palavrinhas aqui: criação, organização, supressão, fusão de distritos. Então, um distrito geralmente é uma parte do município, né, como se fosse um bairro. O município tem certa autonomia para criar outros distritos, que é quando do zero, né, ele vai criar um bairro, por exemplo. Ele pode também organizar aquele bairro, né, criar ruas, né? Às vezes o bairro já existe, mas ele quer organizar aquele bairro. Então ele quer melhorar a organização, né? Colocar ruas, criar ruas, nome de ruas, etc. Enfim, organizar de forma geográfica também. Supressão significa ele retirar um distrito que existe, ele vai praticamente extinguir aquele distrito, ele vai deixar de existir. Então, o município também pode fazer isso. E quarto, ele pode fundir, que vem de fusão, né? Que no caso é quando existe, por exemplo, 2 distritos, ele vai unir aqueles 2 distritos para formar um único distrito. Então, são essas 4 formas de divisão administrativa que ele pode fazer. Para que isso possa acontecer, é necessário que seja observado, primeiro, que vem disposto na Constituição Federal e Constituição Estadual. Se houver alguma vedação, dependendo do que ele queira fazer, ele não pode passar por cima dessas vedações nessas 2 Constituições, tá certo? Lembrando que a lei orgânica, né, que é essa que a gente está estudando, é uma espécie de Constituição municipal. Não existe Constituição municipal. Eu estou falando que é uma espécie, é como se fosse, mas não, na prática, o nome não se denomina Constituição municipal, mas é como se fosse. Então, o nome é lei orgânica, mas se você observar, a maior parte da lei orgânica repete normas da Constituição Estadual e a Constituição Estadual, por sua vez, repete normas da Constituição Federal. Isso serve também para existir uma certa harmonia entre todas essas leis. Então, por isso, quando for criar, organizar, suprimir ou fundir distritos, deve observar essas 2 Constituições, a estadual e a federal, certo? Além disso, deve-se observar os seguintes requisitos que vem tratando aqui nesta lei, aqui, né? Nesse artigo 6º, nos incisos a seguir. Primeiro, consulta prévia, né? Mediante plebiscito às populações diretamente interessadas. Então, plebiscito é uma forma de consulta, né? Aliás, de participação da população. Eita, agora bateu aqui. Participação da população no processo. A gente vai ver também nessa lei orgânica, se der tempo. Mas vocês vão ver, né, que vocês vão estar lendo. Acredito que a maior parte da lei orgânica. Então, participação popular, certo? Ou participação da população no processo legislativo. Então, a gente vai ter
o plebiscito, aqui no lado esquerdo. Vamos ter o referendo e aliás, ia errando aqui. O referendo e a iniciativa aqui, IN, popular, certo? Plebiscito, referendo e iniciativa popular são 3 formas de participação da população no processo legislativo. O plebiscito, ele acontece antes de ser votada, aprovada uma lei, tá certo? Então, isso já aconteceu em outras vezes, quando se foi, por exemplo, estavam tentando dividir o estado do Pará em dois estados, né? Criar 2 estados. E foi feito um plebiscito, tá certo? Então, que é uma consulta prévia antes de fazer, né? Porque tudo que é feito em relação a isso tem que ser feito por meio de lei. Então, é feita uma consulta prévia mediante plebiscito às populações diretamente interessadas, tá certo? Em segundo lugar, temos que um dos requisitos é população, eleitorado e arrecadação não inferior a. Então, isso aqui é importante vocês gravarem esses dados aqui, tá certo? Então, tem que ter pelo menos 51% de quê? De população, ou seja, pessoas que moram ali. Eleitorado, pessoas que votam, tá certo? Que moram ali e que votam, que são moradores que votam, ok? Então, isso é eleitorado. E a arrecadação, ou seja, aquilo que é arrecadado dali, tá certo? Daquele distrito que é possível identificar. Então, nesse caso, tem que ser, todos esses 3 não podem ser inferior a 51%, ok? Então, esse é o segundo requisito. Terceiro requisito é existência concomitante na povoação sede, deixa eu apagar aqui, e pelo menos 100.000 moradias. Gravem esses dados, viu? As bancas adoram esses númerozinhos aqui, ó. 51%, né? 100.000 moradias. Unidades, aí vem outros dados aqui. Unidades de quê? Educação, saúde, segurança pública, né? Serviço de transporte público e comunicação. Então veja que tem que ter esses 3 requisitos, ok? Recapitulando, eu tenho que ter um plebiscito, tenho que ter população, eleitorado e arrecadação não inferior a 51%, né? E tenho que ter existência de pelo menos 100.000 moradias, unidade de educação, ou seja, escola, tem que ter alguma escola lá, tem que ter algum posto de saúde, tem que ter algum posto policial e tem que ter algum serviço de transporte público, certo? Passando naquele distrito e algum serviço de comunicação, né? Muito bem. Parágrafo único diz: o processo de criação de distritos terá início com representação dirigida à Câmara Municipal, assinada no mínimo por 3.000 eleitores. Aí veja que já é outro dado aqui que, para que se concretize, veja que não faz parte do requisito, mas para que se concretize o processo de criação de distrito, é necessário a assinatura de 3.000 eleitores com domicílio eleitoral na respectiva povoação, comprovando-se os requisitos mencionados, inciso 1, 2 e 3, do caput do artigo, com as juntadas certidões da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, e Tribunal Regional Eleitoral. Ou seja, para comprovar a existência de 51%, por exemplo, da arrecadação, e também para comprovar a existência de 100.000 moradias, unidade de educação, saúde, segurança pública e transporte e comunicação, eu preciso de dados fornecidos pelo IBGE. Então veja como esse artigo 6º é importante, porque ele traz muitas informações. Então,
dificilmente a banca não vai pegar esse artigo 6º para fazer pelo menos uma questão, tá certo? Porque ele traz muitas informações importantes. Então, além de todos os requisitos acima, além de ter que ter a assinatura de 3.000 eleitores, eu tenho que comprovar os 3 requisitos, ou os 2 requisitos acima, por meio do IBGE e por meio de certidões, né, do IBGE e certidão do TRE. Por que TRE? Porque o TRE vai dizer quantos eleitores tem naquele município, tá certo? Nós continuaremos na próxima aula com o artigo 7º, ainda falando sobre essa questão dos distritos, né? Sobre a divisa, etc. Então, aguardo você. Até lá.